continuidade, vamos agora falar sobre a musculatura, né? A parede do tórax, ela vai ser constituída por assim, tem muita musculatura ali envolvendo o tronco, né? Mas nós temos que separar o que é tóraco apendicular realmente da parede torácica. E os músculos da parede torácica são músculo cerrado posterior, deixa eu pegar aqui minha caneta que desativou. Tá. Músculo cerrado posterior, ele é responsável pela elevação das costelas. Se vocês bem sabem, a elevação das costelas, né, elas são um processo feito na inspiração forçada, na inspiração forçada. Então, o músculo cerrado posterior ele vai auxiliar nessa inspiração forçada, ok? Porque a inspiração normal, a ventilação normal, ela vai ser feita pelo músculo diafragma, ok? Então, a inspiração forçada, nós temos, por exemplo, a ação do músculo cerrado posterior, que vai fazer a elevação das costelas, enquanto que o músculo cerrado posterior, as fibras superiores, porque tem o músculo cerrado posterior, fibras inferiores, né, que é responsável já por deprimir, rebaixar as costelas. Então, se na insforçada eu tenho a ação do músculo cerrado posterior superior, na expiração, eita que exame feio, na expiração, vou ter a ação do músculo cerrado posterior, fibras inferiores, né? Uma vez que ao rebaixar as costelas, ele vai reduzir o diâmetro antero-posterior, né, e lateral do gradil costal. Né? Esses movimentos eles são muito discutidos na fisiologia da ventilação, né? Os movimentos de braço de alavanca e de alça de balde. Né? O movimento do braço de alavanca ele vai ser um movimento que é... Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui do muro. Temos os movimentos de alça de balde. Faceira tem vascularização. Uma figurinha bem legal. Essa figura aqui. Então, esse é o movimento, o aumento do diâmetro antero-posterior, nós chamamos de braço de alavanca, né? E o movimento lateral nós chamamos de movimento de alça de balde. Né? Todos eles tratam-se da elevação, né, das costelas. Ao elevar-se, né, ao subirem, elas aumentam o diâmetro antero-posterior, movimento de braço de alavanca, e aumentam o diâmetro lateral, movimento de alça de balde. Ok? Aumentar esses diâmetros, né, eles provocam, né, uma pressão negativa, né, e aqui atrai uma força inspiratória maior. Eles alteram a pressão intrapulmonar. Certo? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Okay. Então, músculos da parede torácica, músculo cerrado posterior, fibra superior e inferior, e os músculos intercostais, que são divididos em músculos intercostais externos, internos, intermédios. Eu acho que tem aqui uma próxima... Nessa próxima imagem, né, nós conseguimos ver as fibras internas, externas e intermédias. É isso? As fibras externas, elas ascendem as costelas, elas elevam. Então, se é de movimento de elevação, nós lembramos que é de movimento de inspiração. Então, na inspiração forçada, nós temos a ação
os músculos intercostais externos. E os músculos intercostais internos, eles já vão servir para deprimir as costelas. Então, nós vamos encontrá-lo, a ação deles principalmente na expiração forçada, ok? Já os músculos intermédios, né, eles ainda não têm ainda uma caracterização ainda muito fidedigna de sua função. Acredita-se que eles façam a mesma função dos intercostais internos. Então, auxiliar no processo de rebaixamento das costelas, no processo de expiração forçada, ok? Beleza? Então, nós vimos aí músculo serrátil posterior, fibra superior e inferior, os músculos intercostais, fazem parte dos músculos da parede torácica, os intercostais externos, internos e intermédios, e o músculo transverso do tórax. Assim como nós temos o músculo transverso do abdômen, ascendendo acima do diafragma, eu vou encontrar os músculos transverso do tórax. Ok? Então, são músculos da parede torácica, né? Exclusivamente da parede torácica. Ah, professor, porque eu também ouvi falar do peitoral maior, do peitoral menor. Esses são músculos que nós chamamos tóracos apendiculares, porque eles têm uma origem, uma inserção no tórax, e também eles têm uma inserção no tórax e uma inserção nos ossos apendiculares, dos apêndices, né? Então, a inserção no tórax, inserção na escápula, no úmero, né? Por exemplo, os peitorais, né? O músculo peitoral ele tem suas inserções proximais no externo e tem suas inserções distais no úmero. É isso? O latíssimo do dorso, o grande dorsal, do mesmo modo, os redondos, né? São exemplos de músculos que nós chamamos músculos tóraco-apendiculares. Eles são geralmente vistos quando nós falamos de musculatura apendicular, né? Membros superiores, principalmente. Aqui, exemplo, né? O músculo peitoral maior, peitoral menor, os redondos que estão posteriormente a ele. O próprio serrátil anterior, ele tem uma ligação, né? Da porção medial, costal, e uma inserção na borda proximal das escápulas. Ok? Dando continuidade, ainda falando sobre as estruturas musculares, né? E aí a gente tem um diferencial quando nós falamos do tórax, né, na porção anterior do tronco, que é as mamas, que são as mamas. As mamas, elas nada mais são do que um espessamento da tela subcutânea, né, com um acréscimo de algumas glândulas mamárias, né, principalmente em mulheres. Em homens, essas glândulas elas são subdesenvolvidas, já em mulheres elas são bem desenvolvidas, né, principalmente se elas estiverem em período de gestação e próximo a dar à luz. Então, essa estrutura, né, esse espessamento da tela subcutânea, né, ele forma a porção mais proeminente do tronco, né, que dá-se o nome de mamas, né, e a sua porção mais proeminente será a papila mamária, que é circundada pela areola. Nós temos a areola, que é essa região da pele que é mais escurecida. Temos a papila, que é essa mais entumecida, enrijecida, e mais proeminente de toda a estrutura do tórax. Isso na anatomia normal, natural. Já as glândulas mamárias, que vão estar internamente misturadas a essa tela subcutânea, elas, como eu falei anteriormente, elas estão relacionadas intimamente às mulheres, né? Principalmente ao processo reprodutivo e principalmente às mulheres. Nos homens, elas são rudimentares, praticamente inexistentes,
é isso? Então, no geral, o homem trata mais de gordura. Trata-se mais de gordura. Eu errei aqui. Trata-se mais de gordura. Enquanto que nas mulheres nós temos gordura mais a presença das glândulas mamárias. Né? Contudo, alguns homens eles podem desenvolver algumas glândulas rudimentares, ou seja, não funcionais, que vão causar um processo estético não muito agradável, conhecido como ginecomastia, né? Que é o crescimento, o aparecimento dessas glândulas mamárias na mama masculina, que não é comum, não é natural que isso aconteça. Geralmente no homem nós só temos tecido gorduroso, tela subcutânea, e alguns ductos lactíferos rudimentares também. Né? Glândulas mamárias são coisas, são elementos que são presentes nas mulheres, não nos homens. A gente não deveria isso num aspecto natural. Quando aparecem, dá-se o nome de ginecomastia, que aí culmina com o crescimento, né, fora dos padrões estéticos, né, um crescimento não natural da mama masculina. Como é tela subcutânea, né, ou seja, gordura, por vezes a ginecomastia ela não é do aparecimento das glândulas, mas simplesmente pelo aumento de massa gordurosa. Então, às vezes, obesos, pessoas obesas, elas também vão ter um aumento da mama, mas aí é pelo aumento da tela subcutânea de gordura, não é de glândulas mamárias, tecido mamário. Ok? E falando justamente sobre a gordura, o que determina o tamanho da mama é a quantidade de gordura. Isso nas mulheres e principalmente naquelas em período de não lactação. Quando você está próximo do período de lactação e está em lactação, aí você tem um aumento também nas glândulas mamárias, né? O trabalho de produção do leite materno. Então, você tem um aumento da atividade dessas glândulas mamárias que vão repercutir também no aumento da mama, além da gordura, certo? A anatomia, né, da mama, a extensão dela, ela compreende desde a segunda, um território, né, ali desde a segunda costela até a sexta costela, da segunda a sexta costela. E aí, geralmente, né, como é tela subcutânea, ainda vai estar por cima da musculatura, que por sua vez vai ser revestida por fáscia, né? Assim como nós vimos lá nas fáscias do pescoço, que elas vão revestir as estruturas, aqui no tórax, as fáscias, elas revestem nos músculos. E aí nós temos aí um músculo bem característico quando nós falamos da mama, que é o músculo peitoral. Então, uma face importante na mama vai ser a fáscia do músculo peitoral, a fáscia peitoral. Então, a mama ela vai estar sobre a fáscia peitoral, né? Isso vai ser aquela tela subcutânea, que vai estar sobre a fáscia peitoral. Se vocês bem sabem, nós temos a divisão, né, de pele, tela subcutânea, para finalmente chegar ao músculo. Como o músculo ele vai ser revestido pela fáscia, então a mama ela vai estar acima da fáscia peitoral, ok? Ela vai pegar a fáscia peitoral e porções ainda da fáscia, né, do músculo serrátil anterior, principalmente nas porções finais ali de quarta, quinta e sexta costela. Ok? Aqui para vocês possam vislumbrar, né? Então nós temos pele e a tela subcutânea, gordura. Abaixo nós temos o músculo peitoral maior e o peitoral menor. E aqui em azul vocês conseguem ver a fáscia peitoral, né? Se vocês perceberem, a fáscia ela vai revestindo o músculo peitoral maior e também vai seguindo a tela subcutânea anteriormente. E dessa fáscia ela vai emitindo alguns ligamentos, são chamados ligamentos suspensor, que quanto mais jovem, né,
esses ligamentos eles são firmes. Com o passar da idade, eles acabam afrouxando, e por isso que, por vezes, você tem um decaimento da mama, ou se a mama for muito pesada, né, vai acelerando esse decaimento da mama. Ok? E aí existe, né, um espaço importante de nós falarmos, que é o espaço retromamário, que é o espaço que está atrás da mama, entre a fáscia, né? Nós chamamos fáscia superficial, que é essa que emite os ligamentos suspensores. Temos a fáscia profunda, né? E por trás da fáscia profunda, então, tem um espaço chamado espaço retromamário. Na verdade, é um espaço dentro da fáscia profunda. É o espaço retromamário. Esse espaço retromamário ele vai ser citado em um outro evento que nós veremos mais adiante, que é a colocação de próteses, principalmente falando da prótese de silicone. Um dos processos de colocação dessa prótese é nesse espaço retromamário, né, por vezes, né, acima do músculo peitoral maior, ou às vezes por trás do músculo peitoral maior. O acesso geralmente ele vai ser inferior ou na borda da areola. Como a areola ela já tem uma coloração diferente do restante da pele, aí então os cirurgiões aproveitam e vão pela borda da areola, né? E também temos esse acesso normalmente aqui na porção inferior da mama, também um acesso para o espaço retromamário, para a colocação dessa prótese subglandular, né, ou subfacial. Às vezes ainda, nas mulheres, acontece de haver um espessamento, né, e uma proliferação maior das glândulas mamárias, indo em direção à fossa axilar. Né. Esse aumento dessas glândulas, né, ou a desenvoltura das mesmas, nós chamamos de processo axilar ou cauda de Spencer, pelo epônimo de cauda de Spencer, mas o nome mesmo é processo axilar. Esse processo axilar, principalmente em períodos menstruais, eles acabam, né, aumentando o número de glândulas mamárias nessa região, e as mulheres acabam percebendo esse aumento ali de massa próximo à axila, como por vezes, né, esse espessamento aqui, ó, chamado processo axilar ou cauda de Spencer, pelo epônimo. Lembre que epônimos cada vez a gente tem que esquecer mais, né? Então esse processo axilar ele acaba se desenvolvendo principalmente em períodos menstruais, né? E as mulheres acabam se assustando, pensando se tumor, alguma deformidade, uma vez que altera a anatomia natural da mama. Então cabe explicar que em períodos menstruais pode haver esse espessamento das glândulas no processo axilar. E ainda falando um pouco mais sobre as glândulas, né, sobre essas estruturas, cabe discutir também, né, os ductos e as glândulas. Então nós temos os lobos, que são os locais onde nós vamos encontrar as glândulas mamárias. Esses lobos, eles desembocam a secreção, ou seja, o leite materno, em ductos. Cada lobo que compõe, né, um grupo de glândulas mamárias, eles desembocam essa secreção nos ductos. Esse ducto, né, que são chamados ductos segmentares, eles se encontram em um ducto principal, que vai ter uma dilatação, chamada de seio lactífero, que finalmente vai desembocar na papila mamária, que nós falamos anteriormente, que vai desembocar lá na areola. Temos a areola, aquele espessamento, e a papila, que é a maior proeminência da mama. Então, eu tenho lobos, que são constituídos por glândulas mamárias, que desembocam a secreção, porque o leite ele é secretado, né? Então,
ele secreta nos ductos segmentares, que seguem para um ducto principal, que geralmente se armazena uma pequena quantidade nos seios lactíferos. Trata-se de uma dilatação natural do ducto principal, e finalmente vai desembocar na papila, e da papila para a boca do lactente. Pega aqui. Então, eu tenho os lobos mamários, com as glândulas mamárias, ducto segmentar, ducto principal, seio lactífero, que é a dilatação, e finalmente a papila. E aí vocês têm que lembrar, pessoal, que o leite, ele não é sugado, não é a força de sucção que faz com que o leite seja produzido. Na verdade, eles são estímulos, principalmente hormonais, né? Ocitocina, prolactina vão estar relacionados, né, à síntese prolactina e a ejeção do leite, a ocitocina, que vão ser responsáveis justamente por essa ejeção do leite. Então, o leite ele não é sugado, como se imagina, né? A força de sucção ela é um estímulo epitelial, sensitivo, né? Mas o próprio pensamento, a psique da mãe, ela pode levar à ejeção e secreção do leite. Ouvir o choro, né, pode levar à ejeção do leite. Então, ele não é sugado. A força de sucção ela é mais um estímulo. Na verdade, essa ejeção ela é principalmente mediada por hormônios. Vocês já devem ter visto na fisiologia, né, da lactação. Então, é aqui onde torna a anatomia, né, a natureza foi mais bela na sua construção dessa estrutura, porque o ducto lactífero, principalmente o ducto principal, ele tem aquela dilatação, que é o seu lactífero, que eu falei para vocês que armazenava uma pequena quantidade de leite. Por quê? Assim que a criança ela vem, ela abocanha a mama, e ela faz força de sucção, ela já recebe aquela pequena quantidade de leite que ficou nos seios lactíferos. Então, isso, para ela, já é um estímulo para ela continuar o processo de sucção. É isso que, por sua vez, vai ocasionar um estímulo para a secreção do leite materno, né? Já pensou, então, se essa criança não sabe nada da vida ainda, ela chegasse aqui, fizesse força de sucção e não tivesse nada, não saísse nada. Tivesse primeiro ser estimulado para liberar hormônio, para finalmente ter secreção. Então ela poderia se cansar, não seria algo interessante para ela, e ela poderia abandonar a mamada. Então, como um aspecto maravilhoso da natureza, temos essa dilatação, que são os seios lactíferos, na qual reservam pequenas quantidades de leite para, na primeira mamada, já ter algo para estimular ainda mais a criança a manter a sua sucção, por sua vez estimular a mãe a secreção dos hormônios e posteriormente a secreção do leite, ok? E finalmente vai ser secretado até chegar nas papilas mamárias, né? dos ductos segmentares, do principal, seio lactífero, e finalmente ele desemboca nas papilas mamárias, que são o encontro desses vários seios lactíferos, essas dilatações naturais dos ductos principais, que são os seios lactíferos. Okay? Então, os ductos lactíferos eles se abrem nessa porção que são as papilas. As papilas, por sua vez, elas são circundadas por musculatura lisa, isso que causa a intumescência, o enrijecimento, a ereção das papilas em resposta a estímulos, principalmente, né, o de sucção do bebê. Então, nós temos ali na mama essa região mais escurecida, que é a areola. Ela tem uma coloração diferenciada do restante da pele, porque nessa região nós vamos possuir glândulas sebáceas, né? Vai produzir uma substância oleosa para reduzir o atrito, né, da mucosa oral em relação a essa porção da mama, né?
Como a criança ela vai estar provocando o processo de sucção, então vai ser muito atrito, poderia e por vezes ainda causa, né, mesmo com essas glândulas sebáceas, causam erosões, feridas, rachaduras na pele. Então, que por vezes pode até provocar sangramento e ser muito doloroso para algumas mães. Então, por isso que a areola, ela tem essa coloração, ela tem esse grupo de glândulas sebáceas ali para dando esse diferencial a essa porção do tecido que vai sofrer atrito, né? E aí um aspecto importantíssimo ao falarmos de mamas é, lógico, né, câncer de mama, carcinogênese na mama, né? E aí, como às vezes nós pensamos, né, não, câncer de mama é coisa para mulheres. Não necessariamente, porque como eu falei para vocês, o homem ele pode não possuir, né, glândulas mamárias, tá certo? Mas ele possui tela subcutânea e ainda possui os ductos. Por mais que sejam rudimentares, os homens ainda vão possuir alguns ductos lactíferos. Eles não possuem as glândulas, mas os ductos eles possuem. E deixa eu só falar para você que o câncer ductal, câncer de mama de origem ductal, ele equivale a 90% da carcinogênese de mama. Então, o homem está suscetível também ao câncer de mama. E o pior, como ele acha que ele está imune a esse tipo de afecção, ele se protege menos, ele faz menos testes, então por isso que por vezes é mais fatal, não em quantidade, porque a mulher realmente ela passa, são mais afetadas. Mas o homem também é afetado e por vezes se torna até mais mortal, porque ele não se preocupa, ele não espera, ele acha que ele está imune. Ok? O câncer, a maioria dele é de origem ductal. A maior parte dele é de origem ductal, então homens e mulheres estão suscetíveis. Certo? E aí, falando da carcinogênese, nós falamos uma das ações, né, quando se tem um câncer, é fazer a mastectomia, a retirada desses ductos, dessas glândulas, a retirada da mama. E na mastectomia, geralmente nós também fazemos o esvaziamento axilar, que é a retirada dos linfonodos axilares. Nós até discutimos isso outrora. Essa retirada dos linfonodos axilares, né, elas repercutem na drenagem linfática do membro superior. Então, esse membro ele não tem mais aonde drenar o seu líquido. Então, acaba que fica um membro com edema, inchado. Tem que usar faixa elástica para comprimir e ajudar nessa drenagem, por vezes, né, passar por sessões de fisioterapia de drenagem linfática do membro, né, pós-mastectomia, uma vez que os linfonodos eles foram retirados. E por que nós retiramos esses linfonodos? Os linfonodos eles são responsáveis pela coleta do líquido intersticial, né, aquele líquido que extravasou. Os capilares estão ali circulando as células. E aí esse líquido, então, ele caminha para esses linfonodos através dos vasos linfáticos, e dos linfonodos eles são recolocados no sistema sanguíneo. Imagine você que uma célula cancerígena possa caminhar também por esse vaso, chegar a esse linfonodo e entrar na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela pode ter acesso a qualquer região do corpo. Então, a fim de evitar que haja uma metástase desse câncer, né, a se prevenir, para prevenir que esse câncer espalhe, então, por segurança, se faz geralmente o esvaziamento axilar, faz a mastectomia e o esvaziamento axilar. Ok? Bem, pessoal, então nós terminamos aí essa porção de tórax, ok? Então, aqui algumas referências que foram utilizadas. Em especial, vocês sabem que eu indico fortemente a Anatomia Orientada para a Clínica do Moore, ok? Livrão ótimo, livro de cabeceira, para quem quer entender da anatomia e relacionar com a clínica, com a nossa prática laboral de atendimento clínico. Certo? Lembrem-se que é fazendo que se aprende que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ok? Qualquer dúvida,
Vocês podem entrar em contato comigo através de e-mail. Vocês também têm um e-mail lá no primeiro slide de apresentação, tem meu e-mail. Vocês podem entrar em contato através do Insta. Nós temos os fóruns também que nós vamos estar conversando por lá. Então, nossa conversa ela vai ser contínua. Até breve. Tchau, tchau.